Vamos lá, a gente está no Daf Yod Bet Amud Aleph, nos dois pontinhos aqui, Maule Lech Lesham Vechulei. Certo, fala para a gente agora, Tandra Banana, parece na Braita. Ir sheyesh ba עבודת כוכבים. אסור להיכנס לתוכה ולא מתוכה לעיר אחרת, דברי רבי מאיר. Uma cidade que tem lá Avodat Kochavim, é o dia da festividade da idolatria, é proibido entrar na cidade e nem passar pela cidade para chegar em outro lugar, certo? Mesmo que a pessoa não vai ficar lá dentro, ela está só de passagem, também é proibido passar por lá, por Marita Ain. Todo mundo que vê a pessoa entrando nessa cidade vai achar que ele está participando do dia da idolatria, da festividade, da cerimônia que tem lá, então o Rameir proíbe tanto entrar na cidade quanto passar por ela. וחכמים אומרים, כל זמן שהדרך מיוחדת לאותו מקום אסור, אין הדרך מיוחדת לאותו מקום מותר. Ramim falam que não, Ramim falam que, olha, se esse caminho é um caminho que chega somente na cidade, a cidade é o fim da trilha, é o fim da estrada, então realmente é proibido. Mas se às vezes essa cidade é passagem para outro lugar e a pessoa realmente quer passar pela cidade para chegar na próxima cidade, ela é somente caminho, não é um caminho único para essa cidade, Ramim falam que não tem problema, porque quem vem a pessoa entrando não vai suspeitar de que ele está indo participar da festividade, vai considerar que ele está passando por lá para seguir em frente e chegar em outro lugar. E continua a Braita. Yashav lokot bifnei avodat kohavim. A pessoa estava andando, passou justamente na frente de uma estátua qualquer, certo? Não é um dia de cerimônia de avodat kohavim nem nada. Simplesmente passou na frente de uma estátua e justo entrou um espinho, alguma coisa no pé da pessoa. Ele precisa se abaixar para tirar isso do pé. Lo ishcheveit leina mipnei shinerekim shtachavei avodat kohavim. Fala Braita que a pessoa não deve se curvar perante a estátua para tirar o espinho do pé, porque parece que ele está se curvando para a estátua. É verdade que ele não teve intenção, não é a meta dele, ele está só querendo tirar alguma coisa do pé. Mesmo assim, é proibido fazer isso também pela proibição de Marita Ain, pela aparência. A aparência é que a pessoa está fazendo aqui idolatria, é proibido. Vem menonire, mutar. Agora, se não parece que ele está se curvando, se visualmente não parece que ele está se curvando para a estátua, não tem problema, a gente vai ver na continuação como não vai parecer. נתפזרו לו מעותיו בפני עבודת כוכבים לא ישחה ויתלה מפני שנראה כמשתחווה לעבודת כוכבים וממנו נראה מותר. A mesma coisa com relação a um caso em que caíram moedas da pessoa na frente da estátua. Você não pode se abaixar para ficar pegando as moedas, porque você parece estar se curvando para a estátua, mas se não parece, se visualmente não parece que a pessoa está se curvando, não tem problema. Maiana Moshech Lifnei Avodat Kohavim. Se tem um riozinho que passa na frente da estátua, e para pegar para beber água do rio, você precisa se curvar, você precisa se abaixar e colocar a cabeça no rio, pegar água com a mão. Aqui também é proibido a pessoa se curvar para beber água desse jeito, porque parece que ele está se curvando para Avodat Kohavim, para idolatria. Vem Meinonire, mutar aqui também. Se não parece, se o ato da pessoa não parece que ele está se curvando para a idolatria, não tem problema, ele pode se curvar dessa forma. Partsufota mekalchim maim lakrachim. Se tem estátuas, como, sabe, tipo aqueles anjinhos que fazem, às vezes, de estátua, que a água fica saindo pela boca do anjo. Então, é uma estátua de pedra, que eles colocam algum mecanismo para fazer a água sair pela boca do anjo, fica bonitinho, que tem muitas vezes em praças, etc. Se tem um desses anjinhos, que é um tipo de estátua, muitas vezes é idolatria, lo yaniach pival piem veishte. A pessoa não pode se aproximar da boca desse anjo de pedra para beber água diretamente da água que está saindo da boca, porque parece que ele está dando um beijo na estátua. Então não pode beber assim. Você pode colocar a mão embaixo e a água que vai caindo você vai bebendo, mas não beber diretamente do lugar da fonte de onde está saindo a água. Kayotsebo, assim também, do mesmo jeito, do mesmo jeito que não pode beber água desse jeito, por parecer com idolatria, tem outra situação na qual é proibido beber água por motivos de segurança, que é por motivos de saúde, que é proibido beber água da água que está saindo direto do encanamento. Então, às vezes está um encanamento de água ou algo do tipo, a água vai saindo direto, obviamente uma água potável, ou sei lá, em uma situação em que você não tem outra água para beber, não pode beber água direto desse encanamento por perigo, certo? A gente vai ver na continuação qual é o perigo.
Mainonire, a gente falou que a pessoa não pode se curvar para tirar o espinho do pé ou pegar as moedas, porque ele parece estar fazendo idolatria, mas se não parece com isso, se não parece que ele está fazendo idolatria, não tem problema. O que quer dizer inonire? Ilema delomit razei. Se o não parece, significa que não tem ninguém te vendo. Se a palavra inonire significa que a pessoa não está visível, não tem ninguém vendo você no meio da noite, o lugar está vazio e não é proibido, porque a proibição aqui é mipnei marita ain. A proibição é pelo que as pessoas vão pensar que você vai estar fazendo. Parece que você está fazendo idolatria, é proibido. Então, se quando a Braita disse que se não, a pessoa não está visível, ela quis dizer que não tem ninguém te vendo, você está sozinho, isso não pode ser. Foi o nome de Rav, sempre que Chachamim proibiram uma coisa por maritain, pela aparência, por parecer que a pessoa está fazendo algo de errado, isso é proibido mesmo que você esteja bechadrei hadarim, sozinho no quarto, não tem ninguém perto, a proibição continua. Embora a proibição original é pela aparência, pelo que as pessoas estão vendo, essa proibição se estende também para situações e lugares onde você se encontra sozinho, continua sendo proibido. Então aqui também, mesmo que não tenha ninguém vendo você tirando o espinho do pé na frente da idolatria ou se curvando para pegar as moedas, vai ser proibido. O fato de não ter ninguém vendo não libera a proibição de aparência. Ela eima, então a explicação é a seguinte: mutar. Se não se parece que a pessoa está se curvando, é permitido. Então, se por exemplo, ele vai virar de costas para a estátua e vai se curvar para tirar o espinho do pé, ou se ele vai dar as costas para a estátua e abaixar para pegar as moedas, então ele está se curvando para o outro lado, não para o lado da estátua, ou se ele está curvando de lado, aí não tem problema. Ele não pode se curvar diretamente de frente para a estátua, mas se for de lado ou de costas, que não tem a aparência de estar se curvando para a estátua, aí já é permitido. Agora, a nossa Braita falou alguns casos, certo? O caso que você vai tirar o espinho do pé, o caso que você vai pegar as moedas, o caso que você vai beber água do rio. Por que tantos casos? É exatamente a mesma coisa. Se parece estar se curvando é proibido, se não parece é permitido. Porque a Braita teve que trazer vários casos diferentes, então explica é necessário todos os casos. Deita na kot, se tivesse escrito somente o caso do espinho, que eu não posso me curvar para tirar o espinho do pé perante a estátua, porque parece que eu estou me curvando. Mishum devshar lemizel kamei. Velemishkalei. Espinho no pé, eu posso dar mais 10 passos, me distanciar da estátua e tirar o espinho. Avalmaot, mas as moedas que caíram na frente da estátua, deloefshar, que eu não tenho outra solução, e maló, então talvez não é proibido. Se na Braita tivesse escrito que é proibido tirar o espinho do pé quando eu faço isso de uma maneira que parece que eu estou me curvando para a estátua, eu poderia entender que, olha, é proibido porque dá mais 10 passos, se distancia da estátua e tira o espinho do pé. Mas se as moedas caíram na frente da estátua que eu não tenho outra opção, talvez nesse caso que eu não tenho outra opção e a minha intenção não é me curvar para a estátua, talvez não tenha problema. Então a Braita teve que trazer o caso da moeda também. Veita na Maot, e se a Braita tivesse trazido somente o caso da moeda e não o caso do espinho, eu não aprenderia o caso do espinho das moedas. Por quê? Eu ia pensar, Maot de mamona, valkot de sara e maló. Eu pensaria o seguinte, olha, pegar moedas de uma maneira que parece estar se curvando é proibido, mas talvez quando você está com um espinho no pé e está doendo, está machucando, que tem sofrimento, então talvez Chachamim aqui não proibiram. Toda proibição é drabanan, toda proibição é rabínica, porque você não tem intenção de fazer idolatria, é só a aparência. Então, se tivesse escrito na Braita que é proibido me curvar para pegar as moedas quando isso aparenta que eu estou me curvando para idolatria, eu poderia pensar o seguinte, poderia pensar, a proibição é para pegar moedas, que tá bom, perde o dinheiro, abandona o dinheiro, deixa ele lá. Mas se eu tô com um espinho no pé que tá machucando, talvez não tem problema. Talvez nesse caso que tem um tipo de sofrimento, o Chachamim não proibiram, então vem a Braita e ensina que não, tanto no caso do espinho quanto no caso das moedas, os dois são proibidos. Veitarte, e se tivesse escrito somente esses dois motivos, certo? O motivo do espinho no pé e o motivo da moeda, eu ia pensar que nesses motivos foi proibido porque Mishum deleika sacaná, porque não tem risco nenhum. O espinho do pé se distancia um pouco, as moedas abandona, perde um pouquinho de dinheiro e acabou por aí. Avalmaian, mas quando a pessoa está com muita sede e o riozinho passa justamente na frente da idolatria deika sacaná, que tem um certo risco, se eu não beber água, o cara pode acabar morrendo desidratado, então talvez nesse caso foi liberado Deiloshatei mait, porque pode ser que ele vai acabar morrendo desidratado se ele não beber água, e maló, talvez nesse caso não é proibido. Tzricha, tem que vir a Braita e dizer que nesse caso também é proibido. Se tem a aparência de que ele está fazendo idolatria, a aparência de fazer idolatria é muito próxima da proibição de idolatria e consequentemente continua sendo proibido.
certo? Porque a Braita, por isso a Braita teve 3 esses casos, para eu não tirar conclusões erradas. Virando Amud, Yud Bet Amud Bet, pergunta a Gemara, Partsufot Lamali. Pergunta a Gemara, olha, o quarto caso que apareceu, que você tem aqueles anjinhos, uma idolatria, que tem água saindo da boca dele, foi dito na Braita que eu não posso me aproximar e beber água diretamente da fonte, de onde está saindo água, porque parece que eu estou beijando a idolatria. Para que precisa falar isso? Eu já falei que eu não posso me curvar para beber água do rio, mesmo numa situação em que eu estou em risco de vida, eu estou com muita sede, desidratando. Então, óbvio que eu não posso dar um beijo agora na idolatria só para tomar água. Qual a diferença? Por que teve que falar? Responde Agmará, Mishum de Kabai Lemide, Kayotsebo, Loeniach Bival Gabei Silon, Veishtem, nessa caná, certo? Fala o seguinte, fala, olha, esse caso realmente era desnecessário pelo tema desse caso, certo? Pelo caso de beber água diretamente da idolatria dessa forma, como se estivesse dando um beijo na idolatria, com certeza é proibido, não precisava nem ter falado. Mas, já que a Braita quer trazer uma quinta alahá, um quinto tema, que proíbe beber água diretamente da encanação, que está saindo água, certo? Por outro motivo, não a ver com idolatria, a gente já vai ver, certo? Que ela proíbe isso. Então, para conectar entre um tema e outro, o tema de antes era beber água do rio perante a idolatria, certo? E agora a gente quer falar sobre outro caso em que a pessoa vai beber água, em que a pessoa vai beber água diretamente de algum lugar e tem um problema por si só. Então, a gente trouxe um caso mediano, um caso que media entre os dois casos, entre me curvar para beber água do rio, beber água diretamente da idolatria, beber água diretamente do cano. Então, só para conectar entre os casos, para não ficar 2 casos aleatórios total, então a Braita trouxe um caso do meio, mas por si só não precisaria, realmente não é uma novidade. De qualquer jeito, então, para conectar entre beber água do rio, que você se abaixa para beber, e beber água do encanamento, que você bebe diretamente do encanamento, a gente trouxe um caso em que a pessoa bebe água diretamente da idolatria, para conectar entre eles e não ser muito aleatório. Um dos pontos que talvez seria significativo aqui é que as Braitot, geralmente, elas eram decoradas. Eles sabiam tudo de cor. A gente tem a Gemara escrita, mas antigamente eles sabiam tudo de cor, certo? Na época da Gemara. Na época da Mishnah, da Gemara era Torá Shebel Peh, era Torá oral. E muitas vezes, para facilitar o decorar das Braitot e das Mishnayot, a Mishnah faz algumas coisas para facilitar. Então, muitas vezes a Mishnah é simétrica, escreve coisas desnecessárias só para ficar simétrico e facilitar de decorar. E aqui, talvez para facilitar de decorar também, a Braita trouxe um caso no meio entre esses 2 casos para ajudar a lembrar qual é o caso seguinte. De qualquer jeito, pergunta agora mais sacaná, qual o risco de beber água diretamente do encanamento? Aluká. Aluká é um tipo de parasita, uma sanguessuga, algo do tipo. Se a pessoa bebe água diretamente do encanamento, sem colocar a mão e ver a água, ela bebe água diretamente do que está saindo, existe o risco de sair lá algum bichinho, ele acabar engolindo uma sanguessuga, algum tipo de parasita, e vai acabar morrendo por causa disso. Não tem nada a ver com idolatria, é uma proibição por si só. Então, Rabanan fala, Braita, lo ishte adam mayim, lo mina nearot, velo mina agamim, lo bepiv, velo beyado achad. A pessoa não pode beber água nem dos rios, nem dos agam, seria um... agam, geralmente, hoje em dia é traduzido como um pântano, mas seria um lago ou água do tipo. A pessoa não pode beber água desses lugares diretamente com a boca, quer dizer, colocar a boca no rio e beber, ou com uma mão só, também é proibido. Porque com uma mão só não segura muita água. Então a pessoa vai pegar água com uma mão e colocar direto na boca sem ver. Com 2 mãos você consegue segurar mais água. Então com as 2 mãos você consegue pôr a mão na água, juntar água na mão, ver e beber. E conseguir beber. Com uma mão não dá para fazer isso. Então, com uma mão é proibido beber direto, pelo risco. Com 2 mãos, não tem problema. Vem chatá, damó beroxó. Agora, se a pessoa fez isso e tomou água desse jeito, damó beroxó. Damó beroxó significa, olha, se morrer é culpa sua. Não vai culpar Deus, não vai culpar o mundo. Se beber, se morrer é culpa sua, porque você se colocou em risco. Mipnei a sacaná por causa do risco, mas sacanat aluká. Qual o risco aqui? É o mesmo risco de beber algum verme, algum parasita, alguma coisa que pode prejudicar a pessoa. Mesai Rabi Hanina, isso que a gente fala agora, apoia o que Rabi Hanina falou. Dama Rabi Hanina, abole animashel maim, alguém que bebeu uma animashel maim. Animashel maim é algum tipo de verme que tem na água, certo? Um parasita. Mutar lechem lochamim beshabat, isso daqui ele entra em risco de vida e é permitido esquentar, ferver água para ele beber água fervendo no Shabat. Beber água fervendo vai fazer com que a água fervendo entre no estômago da pessoa e mate o parasita.
Então é permitido no Shabat ferver água para essa pessoa, porque ele está em risco de vida. Uma me aconteceu com uma pessoa que realmente acabou bebendo, ele percebeu que ele bebeu um parasita, um verme, e Rabi Nehemia permitiu ferver água para ele no Shabat, mesmo que a proibição da Torá de ferver água, mas aqui que tem pikuach nefesh, tem risco de vida, foi permitido para ele ferver água no Shabat. Enquanto isso, Amaravuna Breid Rav Yoshua ligmachal. Fala Ravuna Breid Rav Yoshua, enquanto não ferve água, é bom a pessoa tomar chometz, é bom a pessoa tomar vinagre, que o vinagre também pode conseguir matar esse verme, mas de qualquer jeito é bom tomar água quente depois. Amaravid e Baravin, fala Ravid e Baravin, Aiman de bala zibora, alguém que ele engole sem querer uma zibora, zibora é uma... Não é uma abelha, é alguma coisa mais, uma mariposa, se não me engano. É uma mariposa que ela é mais forte do que a abelha. Alguém que engole uma mariposa, Mihai Elohai. Viver ele não vai, não tem mais o que fazer, engoliu a mariposa, acabou por aí, não tem chance dele viver. Miu lishkei reviata dechala shamgaz efshar dechai purta de mafkid beitem. Porém, de qualquer jeito, é bom dar para ele tomar um vinagre bem forte, porque pode ser que pelo menos ele consiga sobreviver um pouco mais, a ponto de poder direcionar e colocar as coisas da casa dele em ordem, explicar as contas para a esposa, explicar as contas para os filhos, falar exatamente o que cada um precisa fazer, pelo menos ele vai talvez conseguir mais algum tempinho de vida. Tanurabanan, certo? Fala, Braita. Lo adam maim balaila. É proibido tomar água à noite. Uma água que ficou descoberta durante a noite, é proibido a pessoa tomar essa água, porque tem certas impurezas que ficam na água que podem prejudicar a pessoa. Rashi traz aqui, os Mefarshim traz aqui, que tem um tipo de shed, um tipo de demônio, um tipo de espírito que ele afeta a visão da pessoa. Então, beber água à noite que ficou descoberta é proibido. Vem chatada, se a pessoa bebeu essa água que estava lá descoberta, o risco é dele, que o da Moberoshó, sei que culpa sua, não vai culpar mais ninguém. Mas sacaná, qual o risco aqui, qual o perigo? Sacaná chavriri. O nome desse espírito que fica na água, ele é chamado de chavriri. Esse espírito pode ter entrado na água e na hora que a pessoa bebe, opa, não sei se ele entra na água, mas na hora que a pessoa bebe essa água, ele fica aberto a prejuízos. Vem tzarri, se a pessoa sim bebeu, maitakanatei, qual a solução para ele? Se a pessoa bebeu água, e kachrina beadei litrai. Se tem mais alguém que está acordado, se tem mais alguém na casa, ele deve acordar essa pessoa, velei malei tzachina maia. Ele deve acordar a pessoa e falar, eu estou com muita sede, eu quero beber água, certo? Aparentemente, esse cheiro, esse espírito negativo, ele se afasta quando tem duas pessoas conversando. Então, se tem mais alguém na casa, acorda ele e fala, olha, eu quero beber água. Veiló, e se não, se ele está sozinho, não tem outra pessoa para fingir que ele está conversando, que não tem outra pessoa para conversar, ele faz o seguinte, nekarkesh nechmeta achatzva, ele pega um pote de barro ou de madeira, alguma coisa, pega a tampa e fica batendo, certo? Abrindo e fechando, batendo, fazendo barulho como se tivesse mais gente, ele deve falar para si mesmo, e ele fala essa frase, que essa frase enfraquece esse espírito. Ele fala o seguinte, Plania bar planita, fulano filho de fulana, Amra lechaimecha, assim falou sua mãe, Isdaer, tome cuidado, mishavriri, vriri, riri, yeri, ri. Ele vai diminuindo o nome do Shed, certo? Se prestar atenção aqui, o nome do demônio original é Shavriri, então ele fala, sua mãe te falou, toma cuidado com o Shavriri, e ele vai diminuindo para ir enfraquecendo o Shed. Tira o Shin, fica Vriri, tira o Beit, fica Riri, tira o Reish, fica Iri, tira o Reish, fica Ri. Bekasi Havire, o Memuné, ele é nomeado pelos copos brancos, certo? Pelos copos de barro. Então, essa é a frase que a pessoa tem que falar. Isso era chamado de um lachash. É um tipo de, vamos chamar de feitiço, quer dizer, é um tipo de frase que enfraquece esse demônio. Então, se a pessoa está sozinha, essa é a solução para ele. Próxima Mishnah, fala Mishnah. Uma cidade que ela tem lá uma avodat kohavim, certo? É uma cidade que foi construída, digamos assim, em torno de uma idolatria, e todos na cidade fazem idolatria, e muitos colocam na sua própria hanut, na sua própria loja, vários elementos ligados à idolatria, coisas que são
colocadas perante a idolatria, sacrificadas para a idolatria. Então, vai aparecer aqui na Gemara que às vezes eles colocavam frutas que eram servidas perante a idolatria, ou flores, ou adassim, etc. Então, se tem uma cidade que tem essa idolatria muito forte, que muita gente lá reza e acredita nela. E tem lojas que estão meutarot, elas estão enfeitadas com coisas ligadas à idolatria, coisas são servidas perante a idolatria, vexina metarot. E tem lojas que não, lojas simples. Essas lojas que eram enfeitadas, essas lojas pertenciam a padres dessas idolatrias, e tudo que eles ganhavam parte, eles davam porcentagem para a casa de idolatria, ou para a igreja, ou para o que seja, certo? É isso que tinha essas lojas enfeitadas, eram de pessoas que davam porcentagem para a idolatria. Então, tem esses dois tipos de lojas. Zé Yamasé Beit Shean, certa vez isso aconteceu na cidade de Beit Shean, que aparentemente lá tinha algo do tipo, Beit Shean no norte, certo? Perto de Tveria. Vemru Chachamim, Meutarot Asarot, Shean Meutarot Mutarot. E Chachamim falaram, olha, as lojas enfeitadas que tem lá, esses enfeites, é proibido de entrar nelas, é proibido de fazer compras nela, e as outras é permitido, a gente vai ver por quê, certo? Qual a proibição de entrar nela? A proibição não é porque o dono vai dar porcentagem para a idolatria, a proibição é outra, como a gente vê logo na Gemara. אמר רבי שמעון בן לקיש לא שאנו אלא מאותרות בוורד והדס דקמדהני מריחה, אבל מאותרות בפירות מותרות. Fala Rabi Shimon Lakish, a proibição é quando essas lojas elas são enfeitadas com rosas ou com adassim, e essas rosas e adassim estavam perante a idolatria, foram servidas para a idolatria e depois trazidas para enfeitar a loja. Então elas têm parte da idolatria. Então fala Rabi Shimon ben Lakish que a proibição é só quando ela é enfeitada com flores e com adassim que tem um cheiro forte. Então você está tendo proveito de algo conectado à idolatria. Mas se ela está enfeitada com frutas que não tem cheiro próprio, não tem problema entrar nessa loja. Então a proibição de entrar não é pela compra que você vai fazer lá, a proibição de entrar é pelo prazer que você vai ter do cheiro das flores que estão lá. Essas flores foram servidas para idolatria. Então é como se você estivesse tendo anaá, proveito de uma idolatria. Maitama, qual o motivo da marca? Está escrito no Passuco que você não pode ter nada, nenhuma conexão com a idolatria, nenhum tipo de proveito. E daqui aprende Rabi Shimon ben Lakish que quer dizer, você não pode pegar nada que pertence à idolatria. A linguagem não poder pegar nada que pertence à idolatria, entende Rabi Shimon ben Lakish? Neneu de Assur, a gente aprende daqui que ter proveito da idolatria é proibido, aval mehene shari, mas dar proveito para a idolatria, ou seja, comprar numa loja que o vendedor vai dar porcentagem para a idolatria, não tem problema. Eu não posso ter proveito dela. Então, se é enfeitado com flores que estavam servidas perante a idolatria, então estou dando proveito da idolatria em si, mas dar prazer, ou seja, dar dinheiro para esse vendedor que vai dar a porcentagem dele para a idolatria, não tem problema. Assim fala Shmuel Lakish. Verabi Yochanan amar, filho meu toro beperot na minha sur. E Rabi Yochanan discorda. Ele fala que mesmo que ela seja enfeitada com frutas, que você não tem proveito do cheiro das frutas, mesmo assim é proibido. Kalvachomer nene asur mene no kosher. Rabi Yochanan faz um kalvachomer, ele fala, se é proibido eu ter a naá da idolatria, que a idolatria não está ganhando nada com isso, dar prazer para a idolatria, pagar dinheiro para alguém que vai dar porcentagem para a idolatria dele, com certeza isso daqui é proibido, certo? Então, discutindo, Rabi Yochanan Shimon Lakish, se quando a Mishnah proibiu lojas enfeitadas com coisas que foram servidas perante a idolatria, se é somente enfeitadas com flores que têm cheiro, e aí eu tenho prazer, tenho proveito da idolatria, ou não, já que essas lojas que estão enfeitadas pertencem a pessoas que dão porcentagem do lucro deles para a idolatria de forma fixa, certo? Não é de boa vontade, é de forma fixa, eles dão uma porcentagem fixa, então tudo que eu comprar, com certeza a parte vai para a idolatria. Fala, nessas lojas são proibidas de comprar, mesmo que o enfeite não seja um enfeite que eu tenho proveito, o enfeite sejam frutas, porque os enfeites me mostram o que acontece com o dinheiro que essa loja lucra. Então eu não posso fazer compras nela porque vai parte para a idolatria, certo? Agora, isso não quer dizer, a priori, sim, não conheço exatamente a Halakha nessa questão, mas isso não quer dizer, a priori, do ponto de Rabi Yochanan, que se tem um vendedor goi, que eu sei que o cara é idólatra, isso não quer dizer que eu não posso fazer negócios com ele, porque talvez ele vai fazer uma doação para a idolatria. Aqui a gente tá falando de algo que era um meches, era como se fosse um imposto fixo, que você quer colocar esses enfeites da idolatria na sua loja, 10%, 15%, 20% do seu lucro vai para a idolatria. Era algo fixo, não era algo optativo. Então, nesse caso, é proibido porque vai diretamente para lá.
Bom, a Gemara vai trazer uma discussão com relação a isso, mas continuamos em breve. Escolha.